Começando mais um programa, o FAO no combate ao coronavírus. E hoje a gente recebe para uma entrevista o professor do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, professor Davi Bibiano Brito, a quem a gente agradece a participação, professor. E é interessante quando a gente fala sobre o tema pandemia, porque muitos se imaginam um esforço gigantesco, hercúleo, de todos que são relacionados à saúde, para tentar encontrar as soluções. Mas esse é um problema de todos, inclusive da tecnologia ou de tecnologia, da informática. E a gente vai mostrar para vocês o que pode ser feito através do conhecimento em tecnologia para também ajudar nesse combate. Professor, obrigado antecipadamente pela sua participação. Eu queria, antes de responder a pergunta principal, em média, quanto tempo a gente demora para desenvolver um app, um aplicativo? Obrigado pelo convite. O tempo de desenvolvimento eu acho que vai depender da complexidade, do aplicativo em si, porque dependendo da quantidade de funcionalidades que você vai ter, e muitas vezes a própria dona do sistema operacional que você vai submeter o aplicativo, ela impõe algumas limitações, aí você precisa submeter o aplicativo volta. Por exemplo, como nosso aplicativo de aglomerações, ele já está disponível para Android, só que ele ainda não está disponível para a plataforma iOS, porque a Apple voltou ele algumas vezes solicitando algumas modificações, justamente pelo fato de que é um aplicativo que a gente usa o GPS do celular para detectar pessoas que estão se aglomerando, aí você precisa acessar algumas funcionalidades do aparelho e por conta disso a Apple ela pediu que fossem feitas algumas modificações e ele ainda não está disponível na plataforma iOS. E a Apple é bem mais exigente quando o quesito é aprovar determinados produtos. Eu fiz essa pergunta justamente porque o Instituto de Computação da UFAL, ele desenvolveu esse aplicativo. E desenvolveu em quanto tempo, professor? O aplicativo foi desenvolvido em 3 semanas, aproximadamente, por um grupo de alunos de pós-graduação e alguns professores do grupo de pesquisa EASY, lá do Instituto de Computação, do qual eu também faço parte. E a princípio ele foi feito por Android, como você falou, existe uma facilidade maior do Google em disponibilizar o aplicativo na plataforma online e agora nós estamos trabalhando para que o aplicativo seja lançado na plataforma iOS. Tempo realmente muito interessante, de apenas 3 semanas para o desenvolvimento de um app. E qual é o nome do app para quem tiver interesse de procurar, professor? O nome do aplicativo é Aglomerações, ele está disponível na Play Store para download. E a gente espera que em breve também para iOS. Eu estou inclusive com ele aqui instalado, vocês estão vendo aí de longe, mas aí você tem todo um trabalho de configuração que é super intuitivo, super rápido. Obviamente que você vai ter que estar com o seu GPS ligado, com a sua localização, e aí você vai poder ajudar a conter a aglomeração, trabalho que foi feito pelo Instituto de Computação. Um outro trabalho que foi feito, desenvolvido, é o trabalho de desenvolvimento de ventiladores pulmonares, que visa principalmente atender ao hospital universitário. Como é que surgiu também a iniciativa, a ideia de desenvolver esse projeto, professor? Nós fomos provocados por um grupo de alunos de pós-graduação sobre vários grupos, isso no final de março mais ou menos, vários grupos de pesquisa que estavam trabalhando no desenvolvimento de ventiladores pulmonares e também de respiradores. Nós chegamos a entrar em contato com alguns grupos, nós escolhemos uma metodologia de um grupo da Itália, só que nós tínhamos uma dificuldade muito grande para encontrar os componentes. Por conta da pandemia, você teve uma demanda muito grande de ventiladores mecânicos para serem utilizados em UTI e, por consequente, os componentes começaram a faltar no mercado. Aí nós entramos em contato com o pessoal do hospital universitário e eles disponibilizaram um equipamento de anestesia bem antigo, que estava quebrado, para que a gente pudesse tirar os sensores. Então nós tiramos os sensores, montamos um protótipo, o projeto iniciou há aproximadamente um mês, nós montamos um primeiro protótipo e aí nós mostramos ao pessoal do hospital universitário, eles já acharam interessante, e aí nós formamos uma equipe maior. Isso há mais ou menos 2 semanas atrás. Nós temos hoje uma equipe de mais de 30 pessoas, de engenheiros, cientistas da computação, fisioterapeutas, médicos intensivistas, médicos veterinários, que estão desenvolvendo esse projeto.
E a ideia é que sejam feitos testes em animais no Hospital Veterinário da universidade, uma vez que os testes em laboratório estejam prontos. E o interessante, né, professor, que as pessoas às vezes não têm noção da complexidade que é se desenvolver um aparelho como esse. Não precisa apenas da engenharia. O senhor citou outros setores aí, pessoal da informática para desenvolver softwares, né, e componentes, os próprios profissionais da medicina para explicar de que forma ele deve funcionar, a funcionalidade. Ou seja, ele é realmente um projeto complexo, né, professor? Isso, é um projeto muito interdisciplinar, com vários pesquisadores, vários servidores da UFAL. Nós temos também um contingente muito grande de alunos de graduação e pós-graduação envolvidos, e nós temos que agregar tanto o desenvolvimento do hardware com o software e com as necessidades que os profissionais da saúde precisam. Uma outra coisa interessante é que nós tentamos ver a questão da replicabilidade. Nós estamos utilizando um equipamento antigo e muitos dos sensores eles não são mais fabricados. E os sensores atuais eles não têm disponibilidade no mercado. Então, nós procuramos alternativas com componentes industriais. Eles são até um pouco mais caros, mas eles têm uma disponibilidade muito grande, que eles servem para aplicações na indústria. E nós estamos desenvolvendo uma segunda placa e vamos mandar fabricar utilizando esses componentes com uma grande disponibilidade no mercado, para que, uma vez que os testes clínicos com animais estejam feitos, a gente pode submeter ele para a Anvisa ou para algum órgão que faça certificação do equipamento para que ele possa ser replicado. O que é que diferencia esse ventilador ou esses ventiladores que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, para o que já tem no mercado, professor? Nós estamos tentando fazer uma coisa de mercado, que tem uma escassez muito grande, só que numa plataforma toda aberta. A ideia é que, uma vez que o produto esteja desenvolvido, ele possa ser replicado sob licença da universidade, por uma indústria. A gente não, obviamente que a universidade não vai ter capacidade de produção em escala de um equipamento desse, mas ela pode licenciar a produção, e já que nós estamos utilizando componentes industriais, e o grande problema do desenvolvimento da complexidade do desenvolvimento, eu acho que está até no software, no controle do equipamento em si, porque o hardware é um hardware relativamente conhecido, que já está há muito tempo no mercado, e nós conseguimos montar o equipamento e colocar ele para funcionar em 2 semanas, e todo o trabalho que vem sendo feito agora é justamente para sintonizar ele, para que ele fique funcionando para atender às demandas de uma UTI, por exemplo. Já existe uma previsão de conclusão? Nós esperamos terminar em 3 semanas, mais tardar na segunda semana de junho, para iniciar os testes clínicos. No Hospital Veterinário, a princípio, o teste será feito com porcos, pela equipe do professor Pierre, que ele é o coordenador da parte veterinária do projeto. E é interessante que a gente está falando de um equipamento médico, né, professor? E por que eu faço questão de frisar isso? A gente não está falando de um aparelho eletrônico que, se apresentar defeito, você pode mandar para assistência, né, e vai funcionar, vai trocar uma peça, vai fazer um reparo. A gente está falando de um equipamento que vai trabalhar e vai estar à disposição em um hospital. Ou seja, quanto mais seguro ele for, né, mais eficiente ele também vai ser e vai cumprir o seu papel. Eu faço essa ressalva porque por isso que às vezes se demora um pouco mais pelos testes, né, em animais que foram autorizados. Tem que se ter todo um cuidado para se desenvolver um equipamento como esse, né, professor? Isso. E além de você ter a questão da confiabilidade, tem a questão da segurança. Porque como é um equipamento que vai estar trabalhando com oxigênio, nós temos que nos preocupar, por exemplo, com questões como faísca. Se você tiver uma faísca, você não pode ter um motor lá dentro. Se tiver uma faísca, você pode gerar um incêndio porque você está misturando ar com oxigênio dentro do aparelho que vai ser enviado para o paciente. Então, nós precisamos utilizar componentes que sejam certificados para esse tipo de aplicação, com gases voláteis. E na parte de confiabilidade, nós poderíamos, inclusive, chegar no final da próxima semana, por exemplo, quando as placas que nós mandamos fabricar estiverem prontas e montadas, está aqui. Mas nós precisamos fazer uma rotina de estresse do equipamento, deixar ele funcionando por 24 horas por dia, por pelo menos uma semana,
para que isso em condições de temperatura diferente também, para que ele apresente o mínimo de confiabilidade para que você possa colocar ele no animal. E isso ainda não seria a certificação necessária para você ter um equipamento de produção. Para fazer isso, a gente precisa fazer vários e deixar eles funcionando em diferentes condições de umidade, temperatura, para testar efetivamente essa confiabilidade dele ao longo do tempo. Lembrando que esse é um programa que é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas com o apoio do Ministério da Educação. Agora me permita, professor, falar de um outro projeto que eu, particularmente como leigo, eu acho absolutamente fascinante. A gente, quando assistia, enquanto jovens, filmes de ficção científica e pensava em teletransporte, em você estar num ponto e de repente ser levado para outro. Logo quando surgiu a tecnologia 3D, obviamente que não é um teletransporte, mas você imaginar que você pode ter uma coisa aqui, transmitir, conseguir replicar essa coisa com um determinado material, é uma coisa meio surreal. A cada dia mais, a tecnologia de impressão de 3D, ela vem se tornando cotidiana, né? E tem se tornado também uma ferramenta importante no combate à pandemia, né, professor? Exatamente. Lá no Instituto de Computação nós temos 4 impressoras 3D. Uma foi cedida pelo Campus Delmiro, que colaborou cedendo essa impressora durante essa época de pandemia para aumentar o nosso esforço. Nós estamos fazendo protetores faciais, aquelas máscaras protetores faciais, que o LCCV também está fazendo, o FabLab também está fazendo, lá da UFAL. E nós também estamos fazendo algumas peças para dar mais conforto para quem usa máscara ao longo do dia e adaptadores que vão ser testados essa semana ainda. É um adaptador para se colocar em máscara de mergulho. Você tem uma máscara de mergulho, aí você tem um adaptador para tirar a parte do snorkel e você coloca 2 filtros de ventiladores pulmonares para os pacientes que estão em cuidado semi-intensivo. Porque o grande problema que nos foi passado do pessoal do Hospital Universitário é que os pacientes de UTI, o ambiente ele é um ambiente controlado, você tem uma filtragem de ar na entrada e na saída. Mas os pacientes que estão no cuidado semi-intensivo, eles vão usar uma máscara e você vai ter uma disseminação muito grande de aerosol e de vírus. E alguns pesquisadores na Itália e na França, eles desenvolveram esse adaptador, e na Espanha também, um adaptador, para colocar nessas máscaras de mergulho, para elas servirem para a contenção do vírus. Então você põe um filtro na entrada, um filtro na saída. Nós fizemos a primeira peça essa semana, a perspectiva é que ela seja testada ainda essa semana no Hospital Universitário, e a ideia é que você contenha a disseminação de vírus com o paciente usando essa máscara de mergulho. Inclusive, alguns profissionais da saúde, na Espanha, na Itália, na França, eles também usaram essa máscara como máscara de proteção, já que ela tinha um filtro que filtrava todo o ar que entrava e saía, e ele se mostrou até mais efetivo do que utilizar aquele face shield, aquela máscara. Agora, qual é o tipo de material que se usa, a matéria-prima para a confecção disso, professor? São plásticos, de maneira geral, mas nós temos uma impressora que ela pode imprimir, inclusive, em fibra de carbono. Mas, a princípio, esses testes são feitos em ABS, que é um tipo de plástico que ele derrete um pouco acima de 210 graus, e ele pode ser esterilizado normalmente com hipoclorito, com álcool. Dentro, para uso hospitalar, ele pode ser esterilizado com peróxido de hidrogênio na câmara a baixa temperatura, no autoclave a baixa temperatura, e você esteriliza ele e ele pode inclusive ser reutilizado depois. Ou seja, o custo menor, obviamente, do que você usar um material mais caro, né? E também não tem um desperdício, já que você pode reutilizar, né, a mesma peça caso ela seja esterilizada. Qual é a capacidade de produção de uma máquina dessa, professor? Porque a gente imagina um trabalho, pode me corrigir se eu estiver errado, um trabalho mais lento, meio que artesanal. Ainda é assim, hoje as máquinas já são mais rápidas, já produzem com mais eficiência? Nós temos 4 máquinas, cada uma tem uma velocidade diferente e uma capacidade de produção diferente. A nossa maior, que ela tem uma área de 50 litros para você fazer uma impressão, por exemplo, um face
De face shield a gente consegue fazer 22 por dia. Essa peça para adaptar a máscara de mergulho, como ela é uma peça mais trabalhada, ela precisa ser muito rígida, já que ela vai sofrer estresse no encaixe, ela precisa ser totalmente vedada, ela leva em torno de 3 horas. Mas nós conseguimos deixar a impressora, ela pega até 8 kg de filamento, você pode colocar nela e a gente pode deixar ela funcionando 24 horas por dia para fazer, por exemplo, 8 dessas durante um dia. Já estão sendo utilizados alguns desses equipamentos, professor? Os face shields nós já doamos, a universidade já doou mais de 2.000. Lá, particularmente no Instituto de Computação, nós doamos mais ou menos 400. E com relação aos protetores, chama ear saver, né? Seria um salva-orelha, nós já doamos uns 100, mais ou menos. Essa peça para a máscara de mergulho, nós só fizemos algumas para teste. Nós temos 6 máscaras de mergulho lá, e elas vão ser testadas no hospital universitário, no equipamento que mede o fluxo, para saber se ele vai servir para essa aplicação. E que fique claro que, apesar de estarmos num processo de isolamento social, de ter todo um cuidado, é necessária a presença de profissionais para manusear a máquina, mas todo esse processo está sendo feito da forma mais segura possível, né, professor? Isso. Por exemplo, nós temos essas impressoras 3D e nós temos a parte do respirador. São laboratórios diferentes, em salas diferentes, com equipes diferentes e todas em turnos diferentes. Tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde e tem muita gente, a maioria está trabalhando de casa. Por exemplo, o pessoal que desenvolve software está todo em casa. Aí eles passam as informações para o pessoal que está trabalhando com o hardware e eles fazem os testes no laboratório. Mas nós temos no máximo 3 pessoas, no máximo 4 pessoas por vez em cada laboratório. Os laboratórios são relativamente grandes, então todo mundo se mantém afastado e com máscara. Todos os laboratórios têm álcool gel. Na entrada do prédio a gente colocou um pano molhado com desinfetante para todo mundo lavar os pés e é sempre reposto, para a gente ter todo o cuidado para evitar contaminação. Além da satisfação de saber que está contribuindo para o combate à pandemia. Sim. Com certeza. Professor, muito obrigado pela participação e pelas informações. Disponha. Muito obrigado também pelo convite. A gente é que agradece. Esse foi mais um programa UFAL no combate ao coronavírus.